Construído no início do século XIX, o casarão Vila Maria foi uma forma encontrada pelo rico e influente político, o Procópio Gomes, de homenagear sua amada esposa Maria Balbina Gomes de Oliveira. Porém, essa história, que tinha tudo para ser eternizada como uma bela expressão de amor, na verdade ficou famosa como um dos lugares mais misteriosos e assombrados de toda Joinville e Santa Catarina, devido aos relatos de atividade paranormal que pairam ali sobre o lugar, como sons de choros de crianças, de escravizadas que tiveram suas vidas ceifadas ali no local, toques e ventos gelados, aparições de vultos, portas que batem sem que haja correntes de vento, além das aparições da senhora Maria Gomes, esposa do Procópio Gomes, que supostamente assombra o local. E aí, vamos conhecer essa história juntos? Eu vou chamar a vinheta e nós já começamos. Natural de Araquari, Santa Catarina, Procópio Gomes de Oliveira mudou-se para Joinville com toda a família, que era composta da sua esposa, 3 filhos, seu irmão e sua mãe, Dona Rosa Leocádia Galo Machado. Abre parênteses, gente. Eu postei essa foto da senhora Rosa Leocádia porque muitos vídeos e matérias disponíveis aqui na internet erroneamente colocam ela como sendo a vilã dessa história, como sendo aquela que maltratava as suas subordinadas e supostamente assombra ali o casarão, quando na verdade quem faz jus a esse papel é a senhora Maria Balbina, a esposa do Procópio Gomes, de quem falaremos daqui a pouco. Continuando. Eles mudaram-se para Joinville para explorar a agricultura próximo à Serra Dona Francisca. Empresário, Procópio entrou na política e se tornou superintendente, o equivalente a prefeito nos dias de hoje, em 1903. Ficou no cargo até o ano de 1907, mas retornou em 1911. Ele também foi deputado estadual e coronel da Guarda Municipal. Antes de sair novamente da superintendência, em 1914, construiu o casarão que levou o nome de Vila Maria para homenagear sua esposa, Maria Balbina Tavares Miranda Lemos. Juntos eles tiveram 12 filhos, sendo que 3 eram homens e 9 foram mulheres. A família do Procópio Gomes foi uma das mais ricas e influentes de todo o sul do país. Porém, como eu falei lá antes da vinheta, essa história, que tinha tudo para ser uma bela homenagem, uma história de amor, na verdade ficou envolta em uma série de mistérios. Tudo porque a casa que está ali localizada na rua Procópio Gomes, no bairro do Bucareim, reúne uma série de relatos que foram sendo contadas ao longo do tempo de atividade paranormal que rola ali, né, sobre diversos escravizados que sofreram e que inclusive morreram ali no interior daquela casa. Segundo relatos contados por moradores mais antigos, a senhora Maria Balbina era assim extremamente racista e dizem, gente, que ela batia muito tanto nos escravizados quanto nos filhos deles. Mas segundo o coordenador do Arquivo Histórico de Joinville, o Dilnei Cunha, não existe nenhum documento que comprove essas teorias, essas histórias contadas por esses moradores mais antigos. Segundo ele, naquela época, a escravidão já havia sido abolida. Então, como a família era muito rica, na verdade eles tinham empregados, o que era bem diferente de ter escravizados. Abre outro parênteses aí, gente. Vamos lembrar que a abolição da escravatura ocorreu no ano de 1888. Não havia passado tanto tempo, né? Então, assim, sabemos que essas pessoas simplesmente acordaram com a notícia de que a escravidão havia sido abolida. Porém, não houve nenhuma política, né, de reintegração dessas pessoas ali no meio social. Então, muitos ficaram sem eira nem beira e continuaram sim trabalhando em casas senhoriais em troca de um teto, né, e de um prato de comida. A gente sabe que isso aconteceu. Vocês lembram do último vídeo que eu lancei aqui no canal sobre o Palacete Bibi Costa? Pois é. A abolição da escravatura também já havia ocorrido naquela época. Mesmo assim, foram localizados objetos que comprovaram que pessoas continuaram sendo mantidas em condições análogas à escravidão. Inclusive, essas pessoas, gente, eram submetidas a torturas físicas. Então, se isso ocorreu no Palacete Bibi Costa, se é historicamente comprovado que muitas pessoas continuaram sendo submetidas a essas condições de escravidão, o que garante
que no casarão Vila Maria isso também não ocorresse, não é verdade? Em relação a possíveis pessoas e bebês que teriam sido enterrados ali no local, ele afirma que não existem documentos que comprovem a existência de um cemitério. Então, segundo ele, com certeza isso não existiu. Lembram da senhora Maria Balbina, né, que eu falei lá no início do vídeo, a esposa do Procópio Gomes? Pois é, gente, dizem que a mulher é uma tremenda racista. Segundo conta a história, quando uma escravizada engravidava, dizem, gente, que essa mulher batia tanto nas escravizadas para que elas perdessem os seus filhos, que infelizmente muitas vezes isso aconteceu. Porém, em alguns casos, mesmo debaixo de tanta porrada, muitos bebês também sobreviviam. Conta a lenda que quando esses bebês nasciam, essa mulher pegava os fetos e os jogava aos porcos. Coisa que eu confesso pra vocês que eu achei realmente um exagero. Eu achei essa parte bem fantasiosa, mas tá na história, então vamos prosseguir. No momento da morte, Maria Gomes começou a gritar e a debater-se, dizendo que eles estavam vindo buscá-la, que podia sentir o cheiro de podre deles. Poucos instantes antes de fazer a passagem, ela dizia que eles estavam lhe tocando e que suas mãos queimavam como ferro em brasa quando finalmente partiu. Olha, gente, eu tinha um vídeo aqui no canal na época que eu ainda contava relatos sobrenaturais. Eu acho que esse vídeo ele foi excluído quando o meu canal foi hackeado. Enfim, muitas pessoas acham que isso daí não acontece. Porém, eu sei de uma história, sim, que é verdade, de uma pessoa, né, que foi muito ruim em vida, inclusive prejudicou muitas pessoas. E essa mulher, gente, quando estava partindo, que Deus a tenha, a coloque no lugar merecido, essa mulher ficava apontando para algo que somente ela via, dizendo que eles estavam vindo buscá-la, e essa mulher morreu com uma expressão de terror, sabe, tão grande, que todo mundo que foi para esse sepultamento ficou assim extremamente assustado com a expressão que aquele cadáver tinha no seu rosto. Então, assim, eu acho, sim, eu acredito no mundo sobrenatural e eu acredito que sim, que isso daí possa acontecer, né? Mas enfim, vamos continuar com o nosso vídeo. Pessoas que entraram no casarão relataram ver vultos, sentir toques e ventos gelados, escutar sons de correntes sendo arrastadas, portas que batem sem que haja corrente de vento, assoalho e escadas rangendo com sons de passos, etc. Dizem que os bens, como as joias da senhora Maria Balbina, por serem considerados amaldiçoados, foram enterrados no porão. Porém, eu não acredito, né, gente? Afinal de contas, aquelas mulheres, né, muito ricas, tinham muitas joias e essas joias valiam muito dinheiro. Então, quem é que iria querer perder? Muito mais fácil vender, né, repassar, como foi o caso da maldição do diamante Hope, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma outra história e é um caso para um outro vídeo. Dizem que muitas pessoas tentaram chegar até o porão para ver se localizava essas joias, porém ninguém nunca encontrou nada. No fundo da casa, o terreno possuía ainda uma grande área com árvores e um tanque. As lendas contam que escravizados foram mortos no local, inclusive crianças, e por isso algumas pessoas dizem que sombras e sussurros são vistos e ouvidos durante a noite. Relatos ainda mais tenebrosos contam que no porão da casa é possível ouvir o choro dos bebês que morreram no local e que a antiga proprietária, esposa de Procópio, assombra a casa. Dizem que poucas pessoas conseguiram de fato chegar até o porão e que esses poucos que conseguiram não conseguiram permanecer lá por mais de 2 minutos. Segundo conta a história, nesse porão existe um córrego e essas pessoas que desceram conseguiram ver nitidamente os corpos desses bebês que foram mortos boiando ali, né? Ou seja, as pessoas conseguem ver os seus cadáveres boiando nitidamente ali nas águas daquele córrego. Eu achei essa história bem exagerada, gente, até porque nem todo mundo é dotado, né, do dom da clarividência. Então, assim, isso estaria visível para qualquer pessoa que desça lá. Segundo a lenda, além de ver os corpos desses bebês boiando nas águas do córrego, é possível também escutar o choro desses bebezinhos. Outro ponto muito debatido sobre o casarão Vila Maria é sobre os comércios que passaram por ali. Após a morte do Procópio Gomes no ano de 1934 e da senhora Maria Balbina no ano de 1939, respectivamente, sendo que algumas fontes, e eu acredito mais nessa,
falam que a senhora Maria Balbina morreu no ano de 1945. O casarão ficou em posse dos seus filhos até o ano de 2004. Após isso, o casarão passou a ser alugado para diversas finalidades. Conforme as histórias, nenhuma dessas empresas durou muito tempo, sendo que algumas chegaram a decretar falência. Pelo que eu entendi, a última empresa a funcionar ali no casarão foi a Tuane Festas, que hoje em dia é uma empresa administrada pela Sandra Rosa, de 34 anos. Ela conta que na época que o empreendimento funcionava ali no casarão Vila Maria, ela nunca escutou choros de bebês. Porém, certamente coisas estranhas aconteciam. Uma delas foi quando finalizamos uma festa, apagamos tudo e descemos. Quando olhamos para cima, as luzes estavam acesas e os ventiladores ligados. Ficamos com medo e nosso patrão subiu para apagar, relata. Além disso, o casarão também recebia a visita de uma idosa diariamente, que, segundo Sandra, conversava com alguém e olhava para onde não tinha nada. Ela ia com sol ou com chuva. Tentamos filmar com câmeras escondidas, mas parecia que ela sabia e parava de conversar. Então, alguma coisa tinha. Em 2001, o casarão Vila Maria foi tombado como Patrimônio Cultural e Histórico de Joinville pela Fundação Catarinense de Cultura. Já no ano de 2018, o casarão foi atingido por um incêndio. Conforme informações do Corpo de Bombeiros na época, 2 cômodos do segundo andar da casa foram atingidos. Ainda segundo os bombeiros, as chamas iniciaram após entulhos que estariam no local terem pegado fogo. Atualmente, o casarão encontra-se em uma briga judicial entre uma empresa privada e familiares do Procópio Gomes. E por causa dessa briga, o casarão não recebe reparos há anos. Muito diferente de quando era habitado ou quando recebia festas infantis, o casarão possui janelas quebradas, paredes pichadas e portões enferrujados. Além disso, está com o telhado danificado. Uma grade que fica no muro que protege o local também está danificada. Outro problema é o terreno, com uma grande quantidade de barro, entulhos e pedaços de tijolos quebrados. Por fim, para o casarão Vila Maria, no ano de 2016 foi aprovado um projeto de restauração. Porém, gente, aqui é Brasil, né? Até o momento nada aconteceu e o casarão continua lá abandonado e caindo aos pedaços, o que eu particularmente, que gosto de construções antigas, né, acho uma pena. É uma pena que o nosso país realmente não tem essa cultura, né, de cultivar, né, a nossa história, de conservar a nossa história. E agora eu quero saber, né, qual a opinião de vocês. Vocês já conheciam essa história, acharam fantasiosa demais? Eu achei fantasiosa em partes, como eu falei para vocês. Né, aquela história de ter as joias da senhora Maria Balbina enterradas no porão, eu particularmente não acredito. Essa questão também dela jogar os bebês aos porcos, né? Eu acho cruel demais, porém o ser humano, né, gente, cada dia nos surpreende, né, em termos de ruindade. Mas eu não acredito que isso daí, né, pudesse acontecer. Eu não sei se vocês já assistiram um vídeo que eu tenho aqui da Ana Jansen, que tem aquela fama de ser uma mulher extremamente cruel, que supostamente também assombra lá as ruas de São Luís, no Maranhão. Porém, gente, eu fiz uma segunda parte desse vídeo, que ficou inclusive riquíssimo, onde eu falei sobre os crimes da Baronesa de Grajaú. Também tem o vídeo aqui do Castelo Garcia Dávila, onde um senhor extremamente sádico cometia atrocidades contra os seus escravizados. Então, assim, eu particularmente não acredito nessa história de jogar bebês aos porcos, mas fica a dúvida, né, gente? Eu quero saber qual a opinião de vocês, né? Se vocês acreditam ou não, vocês conheciam essa história, vocês têm alguma coisa a acrescentar. E é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã tem resenha aqui no canal, tá bom? Beijos, até amanhã. Tchau, tchau.